Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguir a disciplina Máquinas e Motores. A gente está em sistema de refrigeração aqui na página 108, né? Então, aqui começa a detalhar um pouco o ciclo, né? Por exemplo, de um refrigerador. O ciclo teórico de funcionamento de um sistema de refrigeração pode ser descrito em 4 momentos. O momento de compressão do pistão sobre o refrigerante, geralmente o gás freon, proveniente do evaporador, produz neste uma transformação aproximadamente adiabática, absorvendo um trabalho mecânico e comprimindo o fluido até atingir a pressão de condensação. Ao sair do compressor com temperatura superior à da condensação, o vapor superaquecido é transferido para o condensador. Então, simplificando, o gás freon entra como líquido no compressor, o compressor comprime, o evaporador transforma em vapor e o vapor vai passando do gás freon, vai passando pela tubulação interna do refrigerador, retirando o calor. Tá? Então, do compressor sai o vapor do freon, que vai passando pela tubulação interna, né, dentro do refrigerador, vai tirando calor, principalmente na parte superior. E o gás freon, que tirou o calor do refrigerador, vai para a parte traseira ali, né, do refrigerador, que tem aquela serpentina, que aí o ar vai tirando o calor do gás, passando pelo condensador e volta a ser líquido freon para entrar de novo no refrigerador. Então, quando ele sai o gás de dentro do refrigerador e passa por essa serpentina traseira, ele, ao entrar no condensador, o refrigerante vaporiza e superaquecido, oriundo do compressor. Rejeita o calor para o ambiente externo do refrigerador, fonte quente, atingindo isobaricamente a temperatura de saturação e a posterior condensação do fluido. Então, vamos simplificar a vida. O gás freon, quando ele é comprimido na parte de baixo do refrigerador, ele passa por um evaporador, transforma em gás. O gás do freon vai passando por tubulações internas na parte de dentro do refrigerador e tira o calor de dentro do refrigerador. E aí esse gás freon vai para a parte traseira, né, externa do refrigerador, e naquela serpentina, e o próprio ar vai tirando calor, e ele passa por um condensador, vira líquido de novo e volta para dentro do compressor. Ok? O princípio é esse. Ó, saindo do condensador, o fluido liquefeito é forçado a passar pelo estrangulamento. Claro que não é só isso, né? É que fala aqui, ó, de um tubo capilar ou válvula de expansão, chegando ao evaporador. Ali o vapor condensado é expandindo bruscamente, diminuindo a pressão a que estava submetido. No evaporador, o líquido frigorífico, já parcialmente vaporizado na válvula de expansão, sofre sua total vaporização, absorvendo o calor da parte interna do refrigerador. Ao ser sugada pelo compressor, o refrigerante a baixa pressão fecha o ciclo termodinâmico. De novo, vamos organizar. O líquido do freon, quando ele é comprimido no compressor na parte de baixo, ele passa por um evaporador e transforma em vapor. O vapor vai passando por tubulações na parte interna do refrigerador e vai tirando calor de dentro do refrigerador. Esse gás que tirou o calor de dentro do refrigerador, ele vai para a parte de trás do refrigerador, que tem aquela grade, aquela serpentina, que o ar vai tirando o calor do gás freon, e o gás, além de passar naquela serpentina, diminuindo a temperatura com ar e passando por um condensador, ele se transforma em líquido de novo. E aí volta para o compressor. Simplificando, é isso. Ok?
Aí aqui na 110 fala aqui, ó. Condensador tem por finalidade esfriar e condensar o vapor superaquecido proveniente da compressão. A operação é feita transferindo calor do fluido refrigerante aquecido para o ambiente externo do refrigerador fonte quente, usando para isto uma corrente de ar. Então, simplificando a vida desse parágrafo. É aquela grade ali atrás, que na verdade é um tubinho aquilo, né? Atrás do refrigerador, que entra ali na parte superior o gás freon que tinha tirado calor de dentro do refrigerador e ele vai passando para o gás naquela grade traseira, que é um tubinho, e o ar vai tirando calor, ele se condensa de novo, se transforma em líquido e volta para o compressor. A estrutura física do condensador é planejada e dimensionada com a finalidade de facilitar a transferência de calor e a mudança do estado físico do refrigerante. Claro, vapor, que era na parte interna, para líquido de novo na parte externa, para voltar líquido para dentro do compressor. São construídos em aço cobreado ou alumínio. O que está dizendo aqui? Ó? Qual é o principal metal utilizado na refrigeração? O cobre. Por que o cobre? Porque o cobre é o que tem maior transferência de calor. Então, nem sempre, às vezes, para economizar, o cobre ele é escasso, né? Eles misturam com aço em alguns casos. Fora isso, como o cobre é muito caro, existem muitos casos que usam alumínio ou ligas de alumínio. Quais são os principais metais utilizados na refrigeração? Cobre e alumínio, né? Assim como na eletricidade, né? A gente sabe que os cabos de eletricidade, o mais usado é cobre, mas está acontecendo o mesmo princípio. Então, aos poucos, começando a utilizar alumínio também, que é mais abundante. Ok? E curvados em forma de serpentina, parte traseira do refrigerador, fixada a chapas de aço ou aletas, que aumenta a área de troca de calor. Que troca de calor é essa na parte traseira do refrigerador? Entra o gás freon nessa serpentina, que está aquecido porque ele tirou calor de dentro do refrigerador. O ar vai resfriando ele à medida que vai passando por essa serpentina traseira e ele se condensa de novo em líquido para voltar para dentro do compressor. Ok? Então aqui, claro, tem vários modelos, né? Entra por cima, sai por baixo para voltar para o compressor. E além disso, em muitos casos tem aletas também, né? Lembrando, né? Igual pense no motor elétrico, aquelas paredes finas do motor elétrico, para facilitar a troca térmica com ar. Então, essa serpentina aqui, essa grade traseira, qual é a função? Entrar o gás freon, que saiu de dentro do refrigerador, ele tirou calor de dentro do refrigerador e está aquecido. E ter que transformar ele de novo em líquido para voltar para o compressor. Então, à medida que o gás freon vai passando por essa serpentina, o ar vai retirando o calor até que ele se transforme em líquido aqui embaixo para voltar para o compressor. Ok? Nos refrigeradores ou resfriadores, o condensador geralmente se localiza na parte externa traseira do gabinete. Em alguns modelos, apresenta-se incorporado ao gabinete, localizando-se entre a chapa externa e a placa do isolamento térmico. Comentários, né? Que aqui está falando, claro, só do refrigerador, né? Mas tem outros equipamentos de refrigeração. Em outros ainda, o condensador se localiza embutido na parte inferior do refrigerador. Dependente da sua localização, a função do condensador é sempre a mesma, efetuando a mudança da fase do refrigerante, fazendo com que passe o vapor para líquido. Então, simplificando a vida. Qual a função de um condensador em um refrigerador? Bom,
retirar o calor do gás freon que saiu de dentro do refrigerador, tirou calor. À medida que ele vai passando por essa serpentina, o ar vai tirando calor, o gás freon se transforma em líquido de novo. Para quê? Voltar para o compressor. Aí o compressor comprime de novo, passa pelo evaporador e volta a ser vapor para voltar para dentro do refrigerador para tirar calor de novo. Claro isso? Então, a função do condensador, transformar o freon líquido de novo para voltar para o compressor. Qual é a função do evaporador? Transformar o freon em vapor para entrar para dentro do refrigerador para tirar calor. Para que o refrigerante passe de vapor para líquido, o condensador necessita de um meio de resfriamento que efetue a transferência de calor do refrigerante superaquecido. Em geral, o meio utilizado para o resfriamento ocorra é o ar, né? O ar vai tirando calor. Uma corrente de ar movida por convecção natural ou forçada por um ventilador atravessa o condensador por diferença de pressão e densidade, resfriando o condensado, o refrigerante. Tá? Então, alguns equipamentos utilizam ventiladores também, né? Para forçar o ar e tirar mais calor. Não é o caso do refrigerador doméstico. O condensador que trabalha com circulação natural de ar, no caso o refrigerador, né, apresenta uma série de aletas ou pequenas lâminas de aço, entre os quais passa a tubulação. Essas aletas têm a finalidade de aumentar a área de troca do calor do fluido refrigerante com o ar do ambiente. Qual a função de uma aleta de qualquer equipamento mecânico? Retirar calor por meio do ar. São paredes finas onde o ar vai tirando calor. Aletas do motor elétrico. Qual é a função? O ar vai passando naquelas aletas e vai tirando calor do motor elétrico. Nos refrigeradores, a mesma coisa, e assim por diante. Este, por sua vez, quando em contato com as paredes mais quentes do condensador, é aquecido e torna-se menos denso, subindo e dando lugar ao ar frio, mais denso, produzindo dessa maneira uma circulação natural e contínua de ar pelo condensador. Ok? Qualquer coisa me interrompa. A convecção forçada à movimentação do ar ocorre com auxílio, em alguns casos, não é o caso do refrigerador, em alguns equipamentos se utilizam ventiladores, né, para forçar isso. Forçando uma corrente de ar, atravessar as aletas do condensador, acelerando a troca de calor de uma superfície para outra. Ok? Os condensadores resfriados por convecção natural, em geral, são utilizados nos refrigeradores domésticos, nenhuma novidade. Já os que utilizam condensadores que operam com circulação forçada, repetindo, o que é a circulação forçada? Um ventilador para puxar mais ar, né? Geralmente são usados na refrigeração, onde é que aparece aqueles refrigeradores de supermercado ou câmaras frias, como industrial. Qual é o refrigerador da indústria? Câmara fria, para congelamento de alimentos, enfim. Essas duas áreas de refrigeração empregam equipamentos com capacidades maiores, exigindo, pois, o emprego de condensadores de convecção forçada. Tá? Então, na refrigeração, por exemplo, refrigeradores, o refrigerador doméstico não utiliza ventilador para circulação de ar. A comercial, exemplo, supermercados industrial, câmara fria, utilizam ventilação para maior troca térmica. Ao transferir calor para o exterior do sistema, o fluido em forma de vapor se condensa, nenhuma novidade, que eu expliquei agora há pouco, transformando-se em líquido de novo. Em outras palavras, o fluido refrigerante liquefaz, liberando calor sensível e latente para o ar ambiente. Na forma líquida,
O fluido refrigerante, por ação da gravidade, desce a parte inferior do condensador, acumulando-se no último tubo da serpentina. Desta posição, o fluido resfriado é forçado a seguir para um filtro secador e daí para um tubo capilar. Então, aí a gente vai ver o que são esses outros acessórios, né? Então, à medida que o freon, que saiu de dentro do refrigerador quente, que tirou calor, entrou aqui na serpentina, na parte superior, o ar vai tirando calor dele e nessa parte aqui, ele se transformou em líquido de novo. Para quê? Para entrar para o compressor. Mas antes disso, ele tem que passar o freon líquido por um filtro secador e um tubo capilar. Ok? Filtro secador. O filtro secador ou desidratador é responsável por remover a umidade residual do fluido refrigerante e eliminar qualquer partícula estranha que eventualmente tenha permanecido no sistema durante o processo de fabricação. Então, vamos simplificar o que ele está dizendo aqui. Ele tira... Bom, o fluido, quando chegou o fluido freon, quando chegou na parte inferior da serpentina, ele tem que ser só freon. Ele não pode ter, por algum motivo, um pouco de água. Então, esse filtro aqui, além de tirar partículas, sujeira, ele tira, entre aspas, a água do freon. Porque à medida que tem mais água misturada com o freon, ele perde a eficiência de troca térmica. Tá claro o que significa esse filtro secador? A presença de umidade no fluido refrigerante é fator de preocupação em qualquer sistema de refrigeração. Um dos problemas causados é o entupimento do tubo capilar, que é o próximo equipamento que a gente vai ver depois, pois cristais de gelo formados pela solidificação da água ao passar nas regiões frias do sistema. Então, por isso que não pode ter misturado, entre aspas, água com freon. Então, esse filtro ele vai tirar, entre aspas, a água e as partículas, a sujeira do freon. Outro fenômeno indesejado refere-se ao fato do fluido refrigerante, o freon, ter contato com óleo lubrificante também, utilizado no compressor. E a umidade presente pode reagir com o mesmo, formando compostos químicos como os ácidos. Estes, por sua vez, podem corroer o sistema dos fios de cobre do motor elétrico e, em consequência, provocar curto-circuito e acarretar a queima do motor. A presença de ácidos pode também provocar a corrosão dos dutos que formam o condensador e o evaporador, provocar vazamentos do fluido refrigerante, formação de uma película de resíduos sobre as partes móveis do compressor. Então, um dos problemas que pode ocorrer, vamos falar do refrigerador doméstico, é estragar esse filtro. Então, qual é a função? Ou aí entra a preventiva, né? Aí, claro, é mais complicado no uso doméstico. Mas em tempos, o ideal é trocar esse filtro. Porque, como eu disse, ele vai segurar água, ele vai segurar sujeira, partículas, possíveis contaminação de óleo do compressor, né? E tudo isso influencia. Normalmente, os filtros secadores utilizados em refrigeradores domésticos são fabricados em formato de tubo cilíndrico, de cobre ou latão, com duas extremidades de diferentes diâmetros. A entrada maior fica ligada ao condensador, que é aquela grade, e a saída está condicionado no estrangulamento para o tubo capilar que a gente não viu ainda. Então, aqui está o exemplo do refrigerador uso doméstico. O que é isso aqui? É o filtro secador. Para que serve isso num sistema de refrigeração, um refrigerador? É um filtro, ele segura as partículas sujeira, ele segura e tira, né, a água, que a água pode dar corrosão,
possíveis contaminação de óleo do compressor. Então, moral da história, que tem que sair dele para o tubo capilar é freon puro. Claríssimo? A parte interna do filtro secador é formada por substâncias absorventes de umidade na forma de granulados, retidos por duas telas de malha fina de níquel, cromo ou bronze, localizados nas extremidades da entrada e a saída. Entre as substâncias mais utilizadas como absorventes estão sílica gel, muito presente em embalagens de produtos eletrônicos, e o óxido de alumínio. Isso aqui, né, para nós, é questão do fabricante, né? O que a gente tem que saber é visualizar, saber que acessório é esse no refrigerador, aí vale para refrigeração comercial, supermercado e industrial, câmara fria. O filtro secador. Então, recapitulando, né? Ele tira toda a sujeira, as partículas da passagem do freon, tira a água, a umidade, a água, né? Ele está na forma líquida, ele saiu do condensador, mas tem que ter só freon, não pode ter misturado nem água nem óleo. Da onde pode vir o óleo? Do compressor. O fluido refrigerante chega, ó, ao filtro secador em estado líquido, nenhuma novidade, proveniente da serpentina traseira, né, o condensador. A tela metálica presente na entrada do filtro retém as partículas sólidas provenientes do próprio processo de fabricação, do desgaste natural das partes móveis ou da corrosão química do sistema, e transportadas pelo fluido refrigerante. Então, aqui só uma representação, né, dentro do filtro secador, que ele vai segurando as partículas, a água e possíveis contaminação do óleo, deixando sair freon puro. A umidade residual presente no refrigerante fica retida nos granulados da substância higroscópica. A água, por apresentar moléculas de tamanho menor que a que compõe o fluido refrigerante, fica retida no granulado devido à sua porosidade. Já as moléculas do fluido refrigerante, por serem maiores, vão para o tubo capilar, que é o que, para sair aqui, só freon puro, no estado líquido. O filtro secador retém a umidade residual por absorção, isto é, mediante a retenção de moléculas de umidade residual no granulado do absorvente, impedindo dessa forma a sua circulação do sistema. A grandeza que representa o diâmetro das moléculas de água e o fluido refrigerante é algo da ordem de alguns nanômetros, curiosidade, ou 1 bilhão de vezes menor que o metro. Curiosidade, partículas, tá? Quando ocorrer a troca do filtro secador, é recomendável a sua substituição por outro de maior capacidade, porque geralmente as condições em que se efetuam as manutenções não possibilitam os mesmos controles realizados pelo fabricante quando impedir a entrada de umidade. Outro cuidado importante é a não exposição do absorvente ao ar ambiente, pois este ficará saturado pela umidade aí presente e perderá completamente sua função. Tá? Então, resumindo, isso aqui geralmente é lacrado, né? Aqui é o visual mais utilizado desse filtro secador. Então, vocês têm que saber onde ele fica e para que ele serve. Na saída da serpentina ali traseira do refrigerador, na parte inferior, quando sai ali da serpentina o freon líquido, que foi condensado, né, aquela serpentina ao condensador, e entra no filtro secador, para sair só na forma líquida, freon puro. Aí o filtro segura sujeira, partículas, umidades de água e possíveis contaminação com óleo. Uma prática empregada para minimizar a presença da umidade do sistema de refrigeração, por ocasião da manutenção do mesmo, é a realização de vácuo na tubulação antes de reintroduzir
o refrigerante. Claro, em refrigerador doméstico, ninguém vai fazer isso, só se um cara de manutenção bem sério, vamos dizer assim. Mas o que ele está dizendo? Se por algum motivo tu tem que trocar o gás da refrigeração, primeiro tu retira toda a umidade, né, da tubulação, usando o que é uma bomba de vácuo. Então, isso aqui é uma bomba padrão de vácuo, de retirada de ar. Se usa para refrigeração, se usa para pneumática. Onde tu usa uma bomba de vácuo na pneumática? Quando tu usa aquelas ventosas para segurar a peça, ao invés de compressor, tu vai usar uma bomba a vácuo. E para fazer teste hidrostático também, né? Ok? Então, para que ele está citando aqui a bomba de vácuo? Que ele está dizendo, né, que o ideal, sempre que tu trocar o gás do sistema de refrigeração, retira toda a umidade usando uma bomba a vácuo. Aí depois tu insere o fluido refrigerante. Bombas de vácuo utilizada para retirar o ar atmosférico e a umidade do sistema de refrigeração durante a manutenção. Ok? Tubo capilar. Onde ele vai estar? Ele vai estar na parte inferior do refrigerador, na saída do filtro secador. Então, a gente viu que o filtro secador recebeu o freon líquido, segurou a sujeira, as partículas, segurou a umidade de água e possível contaminação de óleo. Aí ele sai do filtro e entra nesse tubo capilar. Vamos ver para que serve esse tubo capilar. O tubo capilar, deixa eu anotar aqui, é um dispositivo de expansão utilizado na refrigeração doméstica e nos equipamentos de pequeno porte empregado na refrigeração comercial. Apesar de ser um dispositivo de expansão bastante simples, de custo reduzido e longa durabilidade, visto não sofrer quase desgaste, o trabalho que o tubo capilar executa é da maior importância para o sistema de refrigeração, pois regula a pressão de escoamento do fluido refrigerante para o evaporador. Qual a função do tubo capilar? Regular a pressão para depois o líquido, né, condensado do freon ir de novo para o compressor e voltar a ser vapor para entrar dentro do refrigerador e tirar calor de novo. Então, ó, regula a pressão de escoamento do fluido refrigerante para depois ir para o evaporador. Os tubos capilares, em geral, são utilizados em refrigeradores domésticos de pequeno porte, como geladeiras, freezers, bebedouros de água, mas também em alguns tipos de vitrines de refrigeração comercial. Localizado entre a saída do condensador e a entrada do evaporador, o tubo capilar compõe-se de um tubo de cobre com um orifício interno, cujo diâmetro é bastante reduzido, tal qual um fio de cabelo. Fato que dá origem ao nome. Tanto o comprimento quanto o diâmetro do tubo capilar são dimensionados de acordo com as características do sistema e a finalidade do aparelho de refrigeração em que será instalado. A função do tubo capilar é manter uma diferença de pressão entre o condensador e o evaporador. Então, está repetindo aqui, a função do tubo capilar, regular a pressão entre a saída ali da serpentina, que é o condensador, parte traseira do refrigerador, e a entrada do compressor, para voltar a ser vapor de novo. Onde ele vai ser montado? Na saída do filtro secador. Por uma restrição de passagem do fluido, a fim de garantir as mudanças de fase do refrigerante,
proporcionando assim as trocas de calor entre o ambiente interno e externo do refrigerador. Então, aqui mostrando um exemplo aqui do tubo capilar. A passagem do fluido refrigerante pelo capilar obedece às duas fases distintas. Uma inicial, no qual o fluido ainda não foi vaporizado e passa mais facilmente através do tubo. E a final, na qual começa a formação do vapor, depois do compressor, né? E um aumento de pressão de descarga do evaporador. As especificações técnicas do tubo capilar devem estar de acordo com a capacidade do compressor e a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. O comprimento e o diâmetro deste não podem ser calculados com precisão, sendo estes valores obtidos através de ensaios de laboratório realizados pelo fabricante. Por essa razão, ao dimensionar ou substituir um tubo capilar, deve-se antes contatar os fabricantes, que em geral prestam serviço de atendimento especializado para orientações dessa natureza. Ok? Alguma pergunta? Então, aqui está só comentando sobre o tubo capilar e a função dele. Controle de pressão entre a saída da serpentina ali, o freon condensado líquido, para a entrada do compressor, que vai se transformar em vapor de novo. Ele vai ser instalado sempre na saída ali, depois do filtro secador. Ok? Aqui comentando aqui, ó, ciclo de refrigeração. O trabalho dos 4 elementos básicos do sistema de refrigeração: compressor, condensador, tubo capilar e evaporador. Constitui um ciclo, isto é, o funcionamento de um depende do outro. Por essa razão, é importante que funcionem harmoniosamente, visto que o mau desempenho de um deles vai interferir nos demais e, por consequência, no próprio sistema de refrigeração. Então, a gente viu que o compressor vai, de certa forma, vai estar na sequência o evaporador, ele comprime o freon líquido e na saída sai vapor, que vai para dentro do refrigerador e tira calor. Quando o freon de gás sai na parte superior do refrigerador e entra no condensador, que é a serpentina traseira, o ar vai tirando calor do freon em forma de gás e volta a ser líquido na parte inferior. Na parte inferior, antes de entrar no tubo capilar, a gente viu que ele entra no filtro secador, para tirar as partículas sujeira, umidade de água e possível contaminação de óleo. Na saída do filtro secador, ele entra no tubo capilar, que é para regular a pressão entre o condensado e a entrada de novo no compressor. Ok? Claro, aqui é uma representação do ciclo de refrigeração, né? De alguma escola, enfim, né? Aqui o compressor com evaporador comprime o freon líquido condensado e manda para dentro do refrigerador. Dentro do refrigerador, o freon, na forma de gás, tira calor dentro do refrigerador. Passa na parte superior do refrigerador, vai para a grade traseira, ou seja, o condensador. Aquela grade traseira é uma serpentina chamada de condensador. Condensador, aqui pelo jeito o condensador deles deve ser isso aqui. O condensador, o ar vai tirando o calor do freon que está em forma de gás e transforma ele de novo em líquido. Na sequência, ele passa pelo filtro, né? Pelo filtro secador, que tira as partículas, a sujeira, umidade de água e possível contaminação de óleo. E daqui ele passa para o tubo capilar, que vai regulando a pressão, né, para voltar para o compressor. Aqui já está o freon líquido para voltar para dentro do compressor.
Tranquilo? Esse princípio básico aí? Alguém não entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, seguirei. Então, o compressor aspira do evaporador o fluido, o freon líquido, em forma de vapor em baixa pressão e baixa temperatura. Após aspirar o fluido, o compressor vai comprimi-lo para o condensador. Claro que simplificou, né? Do compressor sai a parte de vapor do freon e entra para dentro do refrigerador. Claro que o freon ele está sempre dentro de tubulações, né? Aí ele tira calor do refrigerador e sai na parte superior para o condensador, fazendo com que a sua pressão e a sua temperatura se elevem em relação ao meio ambiente. Claro, o freon em forma de gás tirou calor de dentro do refrigerador. Então, ele sai da parte superior para o condensador quente. Com a pressão e a temperatura elevada, o fluido refrigerante troca calor com o meio externo, que está mais frio, e se condensa. Onde? A gente viu hoje, no condensador, a serpentina traseira. O refrigerante posiciona-se na parte inferior da serpentina que forma o condensador. Ao sair do condensador, o fluido na fase líquida passa pelo filtro secador, que a gente viu agora há pouco, para a remoção de umidade, tanto de água como de óleo, e possíveis resíduos remanescentes de processo de fabricação, partículas, sujeira. Entrando em alta pressão, e alta temperatura, onde? No tubo capilar que a gente viu hoje. Qual a função do tubo capilar? Regular a pressão, baixar um pouco a pressão, para voltar para o compressor. Saindo do tubo capilar, o refrigerante na forma líquida e com pressão elevada entra no evaporador, que se encontra em baixa pressão. Ao expandir, o fluido se ajusta na pressão do evaporador, causando a diminuição da sua temperatura, promovendo a absorção do calor na parte interna do refrigerador. Neste processo, ocorre a evaporação do refrigerante, que é novamente sugado para o compressor. Então, do evaporador, o evaporador recebe o fluido líquido que saiu do tubo capilar, com o compressor que comprime e manda de novo para a parte interna do refrigerador. Evaporador. Processo de mudança da fase de uma substância líquida para a forma gasosa. Nessa passagem, certas quantidades de calor são transferidas a uma substância, provocando o aumento da agitação molecular e variações em sua temperatura. Aqui só conceito físico, tá? No ensino médio. Fenômenos como o resfriamento da água em recipientes de barro, sensação de frio quando da transpiração do corpo humano diante de uma corrente de ar, ou ao passar álcool sobre a pele, são exemplos de evaporação de líquidos. Pois bem, a evaporação também ocorre nos equipamentos de refrigeração e constitui um dos processos mais importantes do ciclo de refrigeração. A única diferença entre evaporação obtida por meio dos equipamentos de refrigeração e as observadas no cotidiano é que nos equipamentos de refrigeração a evaporação é realizada mecanicamente e, como tal, é um processo controlado que depende do funcionamento do evaporador, conhecido popularmente como congelador, isto é o local do refrigerador destinado ao congelamento da água e dos alimentos. Resumindo, quando a gente vê principalmente os refrigeradores mais antigos, né? Isso aqui geralmente é de alumínio e na parede tem uns tubinhos, né? Como se fosse uma serpentina. Então, o que ele está dizendo? Para fazer essa troca térmica de congelamento que começa na parte superior, tem que estar em forma de gás. Então, o evaporador com o compressor comprime o gás freon que vai circulando sem contato com os alimentos, né? Por meio de tubulações aqui, em forma de gás, para resfriar o refrigerador da parte superior, né? E vai diminuindo para a parte inferior.
Nos refrigeradores domésticos, o evaporador é constituído basicamente por duas chapas de alumínio sobrepostas, estampadas e caldeadas a 500 graus Celsius, curvadas em vários formatos. Ou seja, tubos minúsculos, né, que vão circulando no interior do refrigerador. Aí depende do modelo. Em seu interior são moldados espaços livres, semelhantes a tubos embutidos, por onde cruza o fluido refrigerante, em forma de gás, passando da fase líquida para a fase gasosa devido à baixa pressão existente. Nos gabinetes de tipo vertical, o evaporador se encontra instalado na parte interna, sempre superior. Nos gabinetes do tipo horizontal, o evaporador é formado por uma serpentina disposta ao redor do gabinete interno, né? Forma em balcão, e compõe uma única peça. Isto é, o evaporador é o próprio gabinete interno. Os evaporadores dos refrigeradores domésticos, em geral, são fabricados em alumínio, que o custo é menor, porque é o material que possibilita uma boa condutibilidade térmica. Foi o que a gente viu hoje. Quais são os principais materiais utilizados na refrigeração? Cobre, que é o melhor de todos, e em segundo lugar, por questão de custo, o alumínio. Ao absorver calor, o evaporador mantém o compartimento do refrigerador numa temperatura adequada à conservação dos alimentos, os quais, quando uniformemente distribuídos no interior do gabinete, fornecem a livre movimentação do ar por convecção natural ou forçada, facilitando a troca de calor. Resumindo, é graças ao freon em forma de gás, circulando por essas tubulações, principalmente na parte superior do refrigerador, que vai, com maior eficiência, retirar o calor de dentro do refrigerador. O fluido refrigerante em baixa pressão e baixa temperatura chega ao evaporador por meio do tubo capilar. Ao chegar ao evaporador, o fluido refrigerante que se encontra na fase líquida passa a circular de dentro das tubulações do evaporador. Então, o compressor comprime, entra nessas tubulações em forma de vapor. O ar que circula no interior do gabinete, ao entrar em contato com a tubulação do evaporador, que está gelada, transfere o calor para a superfície do evaporador e, em seguida, para o fluido refrigerante que se encontra dentro do evaporador, ainda na fase líquida em baixa temperatura. Com a transferência de calor, o fluido refrigerante entra em ebulição, evaporando-se por calor latente. Ao evaporar-se, cada molécula do fluido refrigerante leva consigo o calor do ar que está confinado dentro do refrigerador, abaixando, em consequência, a temperatura do compartimento interno do refrigerador. Então, quando saiu do tubo capilar que a gente viu hoje, o freon líquido, ele entrou no compressor, comprimiu, e à medida que circula na tubulação interna do refrigerador em forma de gás, retira o calor do refrigerador e o freon em forma de gás quente entra para a grade traseira externa, que é o condensador, a serpentina para tirar o calor e condensar de novo. O processo de evaporação é contínuo e se repete enquanto o compressor estiver trabalhando. Dessa forma, o vapor segue pela linha de sucção, sendo aspirado pelo compressor e comprimido no condensador em alta pressão e alta temperatura, transferindo para o ambiente externo o calor adquirido no evaporador e no compressor. O bom funcionamento do evaporador depende da sua superfície externa. Por essa razão, é muito importante que a camada de gelo que se acumula, principalmente nos refrigeradores antigos, né, sobre essa superfície não ultrapasse 5 milímetros de espessura, para evitar que o gelo se transforme em isolante térmico, impedindo a troca de calor entre o ar e a superfície do evaporador. Então, aqui que está dizendo, naqueles refrigerador mais antigo, né, que é tudo junto,
onde formam muito aquelas camadas de gelo, ele está dizendo que à medida que aquela camada de gelo ultrapassa 5 milímetros, o próprio gelo se transforma em isolante térmico e o refrigerador está menos eficiente, ou seja, ele vai ligar mais o compressor e vai gastar mais energia. Para evitar que isso ocorra, é importante fazer o degelo periodicamente. Tá? Refrigeradores mais antigos. Tá? Tranquilo, senhores? Alguma pergunta? Então, entre amanhã e quarta-feira a gente vai terminar a matéria, tá? E aí, como programado, que eu já informei todo mundo pelo WhatsApp, nossa prova está marcado para quinta-feira. Aí a gente faz a prova e sexta-feira, dia 5, passo notas e frequência e a gente encerra a disciplina. Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos ficar por aqui, vamos fazer uma chamada para fechar o dia. Cristiano. Presente. Edson. Opa. Elson. Elson não veio. Gabriel não veio. Clay. Presente. Lennon não veio. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Robson. Aqui. E Wagner. Presente. Feito, senhores. Alguma pergunta, algum comentário? A prova ficou para quinta-feira, né, Alex? Isso, quinta-feira agora. Tá, que eu não entendi bem como sexta-feira e aí ficou Não. pro final. Quinta-feira é a prova e eu deixo o último dia para passar nota e frequência, né? Para não deixar para depois. Não. Né? A gente encerra a Não, disciplina tranquilo. já sabendo nota, frequência, e aí eu não tenho mais trabalho também. Tranquilo, então. Feito? Então, até amanhã, então. Amanhã a gente segue, então. Boa noite para todo mundo. Até amanhã, gurizada. Boa noite. Boa noite a todos aí, boa semana. Falou, boa noite.